Sabe aquela cena clássica de concerto? Um grande solista, seja um cantor, um violinista lá na frente brilhando, e ali do lado, quase na sombra, a figura de um pianista. A gente bate o olho e pensa, tá só acompanhando. Pois é, só que a história por trás dessa parceria é, nossa, muito mais rica e complexa do que a gente imagina. Então vamos lá, a pergunta parece até simples, né? O que exatamente essa pessoa faz ali? Mas olha, a resposta para isso é tão profunda que ela basicamente transformou uma função em uma profissão de verdade. O que realmente acontece naquela colaboração musical? A percepção geral é que essa pessoa está ali só para tocar umas notas de fundo para dar um suporte. Mas, na verdade, o que a gente está vendo é um artista com um conjunto de habilidades incrivelmente sofisticado. Um verdadeiro arquiteto da performance, construindo tudo junto com o solista. E se tem um nome que botou ordem na casa, que deu estrutura e que de fato profissionalizou essa arte, esse nome é Kurt Adler. O trabalho dele é a nossa chave para desvendar a profundidade desse universo. E olha só, Kurt Adler não era um teórico qualquer, falando de longe não. O cara estava no olho do furacão. Ele foi pianista, regente e mestre de coro lá no prestigiado Metropolitan Opera em Nova York. Ou seja, ele viveu e respirou a colaboração musical no mais alto nível possível. É essa experiência prática, essa vivência, que dá um peso enorme para tudo que ele escreveu. Aí, em 1965, ele lança este livro, The Art of Accompanying and Coaching. E isso foi tipo um divisor de águas. Foi a primeira vez que alguém parou, organizou e sistematizou as funções desse músico, criando um guia, um manual para uma profissão que até então era meio incompreendida. E aqui que vem a sacada mais genial do Adler. Ele chegou e disse, peraí, não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo saco. E a distinção que ele fez, bom, ela mudou o jogo completamente. Ele dividiu a coisa em duas funções bem diferentes. De um lado, tem o acompanhador. Esse é o músico que a gente costuma ver no palco, focado na performance final, tocando junto com o solista. Mas aí o Adler define um segundo papel, que é fundamental, o co-repetidor, ou coach em inglês. E o foco desse profissional é totalmente outro, é o processo de ensaio. Ele é o técnico, o professor que molda a performance nos bastidores, muito antes da cortina sequer subir. Certo. Então, o que exatamente faz esse tal de correpetidor ser tão essencial nos bastidores? Que habilidades são essas que o tornam uma verdadeira peça-chave? Bom, o Adler detalhou um verdadeiro arsenal. O correpetidor não só toca piano, de jeito nenhum. Ele ajuda o cantor com a pronúncia correta em outras línguas, ele ensina o estilo certo para uma canção francesa ou para um lead alemão e, talvez o mais impressionante de tudo, ele tem que fazer o piano dele soar como uma orquestra inteira. É a famosa redução orquestral. Um trabalho de mestre, sério. Mas para o Adler, só definir os papéis era pouco. Isso era só o começo. Ele foi além e desenhou o perfil do músico ideal para essa função, argumentando que é preciso uma fusão de diferentes tipos de maestria. A base de tudo, o alicerce mesmo, é a excelência técnica. E aqui, a gente está falando de um nível de habilidade que beira o sobre-humano. É ler uma partitura super complexa perfeitamente na primeira tentativa. É pegar uma música e mudar o tom dela na hora, de cabeça. É decifrar partituras de orquestra com dezenas de instrumentos e tocar tudo no piano. E isso em tempo real, ali, na hora. Em cima dessa base técnica absurda, o Adler adiciona uma segunda camada, o domínio artístico. Porque não adianta só tocar as notas certas, né? É preciso saber o ritmo, a dinâmica, o fraseado exatos de cada compositor e de cada período histórico. É a arte que dá vida à técnica. E para fechar essa tríade de habilidades, vem um elemento que para o Adler amarrava tudo, a conexão humana. Ele insistia que a colaboração precisava de rapport, sabe? Uma sintonia psicológica e espiritual. É essa conexão que transforma uma execução tecnicamente perfeita numa performance verdadeiramente mágica, inesquecível. Então, tá. Qual foi o resultado de todo esse trabalho de sistematização? O legado de Adler foi muito, mas muito além de só um livro numa prateleira. Ao definir o que é um correpetidor, detalhar suas habilidades e exigir essa fusão de maestria técnica, artística e psicológica, o Adler deu status, deu clareza e um padrão de excelência para a profissão. O livro dele não é só uma referência, é tipo a Bíblia da área. Então, da próxima vez que a gente vir essa figura ao piano, talvez a visão seja outra. Não mais como alguém que apenas acompanha, mas como um parceiro essencial, um co-criador da música. E a pergunta que fica no ar é: depois de entender tudo isso, será que é possível voltar a enxergar esse músico da mesma maneira?